Pastor, eu sou certo, mas sempre precisamos de alguma libertação. Às vezes é uma mágoa, às vezes é um rancor, às vezes é uma ira, ou algo que às vezes está oculto dentro de nós. E nós tiramos essa sexta-feira para que você possa confessar os seus pecados a Deus e pedir a Ele que te liberte. O pastor não tem autonomia nem autoridade nenhuma de te libertar, mas o Deus dos exércitos, Ele tem poder para te libertar, para te curar, para te salvar. Pastor, eu não tenho nada para ser liberto, mas eu tenho um parente que precisa de uma libertação, porque está nos vícios das drogas, está na prostituição, está no adultério, e eu dependo da ajuda do favor de Deus. Coloque esta oração agora diante de Deus e peça a Ele que visite você ou visite o seu parente. E eu tenho certeza que Deus entrará na sua causa, na sua peleja. Porque um dia Deus virou para Josué e disse: olha, nesta peleja não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós, e vós calareis. Pai querido, Jesus amado, nesta noite eu me inclino diante da Tua presença, mais uma vez, para reconhecer a Tua majestade, o Teu poder e a Tua glória. Olha, Deus, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo uma pessoa falha, uma pessoa que erra, uma pessoa que a todo instante depende da misericórdia do Senhor. Eu não sou perfeito, mas eu tenho buscado a Tua presença para que o Senhor possa olhar para mim e me perdoar das minhas falhas, dos meus pecados. E eu sei que o Senhor é misericordioso em olhar para nós, em entender o quanto nós somos falhos. Eu quero aproveitar nesta noite, colocar a Tua igreja que aqui está presente. Quando eu falo igreja, eu não estou dizendo de placas de denominação, mas eu estou dizendo de almas, de vidas, de pessoas que estão diante da Tua presença nesta noite. Eu não sei como nenhum do que aqui estão, ou daqueles que estão na live, estão sentindo neste momento. Alguns, às vezes, podem estar sentindo uma tristeza no coração, outros podem estar sentindo uma angústia, outros possam estar se sentindo abandonados, desprezados, outros podem estar sentindo, ó Deus, a rejeição. Mas eu quero pedir ao Senhor nesta noite, que o Senhor é o Deus dos atributos, da onisciência, da onipresença e da onipotência, que o Senhor esteja visitando cada coração nesta noite, arrancando tudo aquilo que não provém de Ti. Traga alegria aos corações tristes, traga esperança, ó Deus, aos corações que já perderam a esperança. Traga cura, ó Deus, para aqueles que já foram desenganados pela medicina. Pai querido, o Senhor é o Deus da calmaria. Em meio à tempestade, ó Deus, o Senhor sempre traz uma palavra de vitória para nós. O Senhor sempre traz uma palavra de arrependimento. O Senhor sempre traz uma palavra de conselho, ó Deus, para nós. Olha, Deus, tudo que eu peço, Senhor, nesta noite, se não for pedir muito, é que o Senhor aquebranta os nossos corações e faça com que os nossos ouvidos sejam sensíveis à Tua palavra, sejam sensíveis ao Teu Espírito Santo, ó Deus. Pai querido, eu rejeito toda a potestade do inferno. Eu rejeito toda a frieza espiritual no meio do Teu povo. Pai querido, eu não posso aceitar, ó Deus, que o inimigo
brinque com a tua igreja, brinque conosco, faça do jeito que Ele quer. Que nós possamos ser soldados, homens do Senhor, para se levantar nessa terra e propagar a tua palavra, o teu evangelho, o evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma. Pai querido, que nós possamos ser revestidos com a tua palavra, com a armadura do Senhor, como está escrito no livro de Efésios, capítulo 6. Que nós possamos, ó Deus, sermos servos de Deus preparados, como diz a palavra do Senhor, para que possamos apresentar como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Deus, eu não quero, papai querido, aceitar essa frieza espiritual na minha vida. Pai querido, eu não quero aceitar ser um fracassado nessa terra. Até porque a tua palavra nos diz e nos traz uma esperança que o Senhor não nos chamou para ser cauda, mas para sermos cabeça. Não, papai querido, cabeça para sobressair sobre as pessoas, mas cabeça, ó Deus, para colocar o inimigo debaixo dos nossos pés, para podermos saquear o inferno, ó Deus, e povoar o céu. Meu Deus, que as nossas orações possam chegar ao trono do Senhor nesta noite, como cheiros suaves, agradáveis ao Senhor. Que os nossos louvores que vão ser entoados nesta noite, ó Deus, possam alcançar o trono do Senhor. Para que a palavra do devocional, ou a palavra que vai ser ministrada nessa noite, ela possa, ó Deus, modificar os nossos corações e as nossas vidas, para podermos apresentar o Senhor, ó Deus, como verdadeiros adoradores, como adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Que nós não possamos ser adoradores somente dentro do templo, entre quatro paredes, mas que nós possamos ser adoradores ao Senhor nos nossos trabalhos, nas escolas aonde estudamos, nas faculdades, ou no restaurante, ou no supermercado, aonde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés, as pessoas possam olhar e dizer: ali há um verdadeiro servo do Senhor. Como o Senhor mencionou a Deus, Natanael, há aí um verdadeiro homem, a quem não há mancha. Pai querido, que nós possamos chamar, atrair a atenção do Senhor para as nossas vidas, ó Deus. Assim como o Senhor fez com Zaqueu, que o Senhor possa nos pedir para descer, para que o Senhor possa repousar em nossas casas, para que o Senhor possa sentar as nossas mesas, ó Deus, para que o Senhor possa alimentar conosco, para que o Senhor possa trazer um sono tranquilo às nossas almas, os nossos corações, as nossas vidas, para que haja salvação, ó Deus, dentro dos nossos lares. Pai querido, eu quero repreender nesta noite todo espírito contrário, toda palavra contrária que foi direcionada contra a tua igreja, contra as vidas que aqui estão, para dizer que eles não vão ser nada, para dizer que eles não vão dar em nada. Eu rejeito, Deus, porque o Senhor levantou homens e mulheres para trabalhar na tua seara. Eu creio, ó Deus, que todos que aqui estão, ou aqueles que não estão e que estão participando da live, vai alcançar o favor e a graça do Senhor. Vão ver portas se abrindo, ó Deus. Vão ver curas, ó Deus. Vão ver milagres. Vão ver coisas extraordinárias acontecendo
Não é porque o pastor Rosinaldo está determinando, mas porque nós estamos pedindo, Senhor, faça milagre no nosso meio. Faça coisas extraordinárias, ó Deus. Nos faça nos render diante da Tua presença. Nos faça ter intimidade com o Senhor, ó Deus. Que nós não possamos ser as mesmas pessoas que adentramos aqui nesta noite, mas que nós possamos sair daqui diferentes, renovados pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai querido, batiza com o Espírito Santo, traga renovo espiritual, que haja corações quebrantados, ó Deus, no meio do Teu povo, para se derramarem lágrimas, para sentir coisas extraordinárias que talvez nunca sentiram em suas vidas. Pai querido, que nesta sexta-feira eu faço um clamor ao Senhor. Começa a nos incomodar pela madrugada para orar. Começa a nos incomodar para consagrarmos as nossas vidas ao Senhor. Começa a nos incomodar para jejuarmos diante da Tua presença. Porque nós só conseguiremos ver coisas extraordinárias quando nos achegarmos ao Senhor com o coração quebrantado. Pai querido, que essas orações que estão sendo feitas nessa noite, elas possam, Deus, trazer respostas para as nossas vidas. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor, tire esta tormenta, traga com Maria. Às vezes, ó Deus, nós somos que nem Pedro, nós até pedimos para ir até o Senhor, nós até pedimos a Deus para que o Senhor libera uma palavra para que nós possamos achegar diante da Tua presença. Mas quando nós estamos caminhando, nós começamos a olhar para a direita, para a esquerda. Começamos a ver as dificuldades, os problemas nas nossas vidas, no nosso ambiente. Começamos a olhar para as dificuldades. Começamos a olhar para o maremoto, para as tempestades que se levantam dia após dia. E quando nós assustamos, ó Deus, nós estamos afundando. E muitas das vezes nós só olhamos para o Senhor quando estamos submergindo ou afundando, na verdade, a ponto de pedir ao Senhor socorro, porque nós estamos afundando. Eu não quero me afundar, ó Deus. Eu não quero que a Tua igreja se afunda. Eu não quero que aqueles que estão na live, ó Deus, se afundam, porque estão olhando para as dificuldades, para os problemas, para as lutas. E eu quero pedir ao Senhor, socorre-nos, Senhor. Socorre-nos. Nós precisamos do socorro do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos estender as nossas mãos para o Senhor, porque o Senhor só vai pegar nas nossas mãos, ó Deus, quando nós reconhecemos que nós estamos afundando. Nos ajuda, Deus. Nós precisamos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Às vezes nós procuramos caminhos difíceis. Às vezes nós trilhamos, ó Deus, caminhos dolorosos. Às vezes as lutas e as tempestades, ó Deus, quase nos faz desistir. Mas quando nós lembramos que o Senhor está disposto a nos socorrer, nós levantamos as nossas mãos e o Senhor nos conduz para os braços do Senhor novamente. Glória a Deus. Pai, eu quero sentir a presença do Senhor. Eu não quero entrar no culto, ó Deus, vazio e sair vazio.
Eu não quero entrar no culto triste, sair triste. Mas eu quero entrar, ó Deus, e sentir a presença do Senhor que eu estou sentindo nesta noite. Traga a essência sobre as nossas vidas, Deus. Como a gente falha diante da presença do Senhor, como a gente erra. E o Senhor muitas das vezes olha para nós e diz: esses são aqueles que dizem que são meus servos na terra. Pegam, roubam, matam, mentem. E diz que ainda são crentes, são servos, são obreiros, são pastores. Nós não queremos ser assim, ó Deus. Eu não quero ser assim. Eu quero que o Senhor olhe para nós e diz: esses são homens e mulheres de Deus que dependem de mim todas as vidas. Pai, eu queria pedir ao Senhor que lave o meu coração. Arranque aquilo que tem me atrapalhado servir o Senhor, ó Deus. Arranque mágoas, arranque rancores. Falar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, porque nós queremos ser fortes, queremos ser heróis, mas isso não cabe a nós, cabe ao Senhor cuidar disso. Eu rasgo teu coração diante da tua presença. Eu não aceito essa frieza espiritual. Eu não aceito, ó Deus, andar com meu coração amargurado, triste. Porque eu dispus a servir o Senhor dispôs a cuidar de mim. E eu quero cuidar do teu povo, da tua igreja com excelência. E tudo que eu peço ao Senhor nesta noite, ó Deus, cuida de nós, cuida da tua igreja, cuida daqueles que estão na live. É tudo que eu te peço nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, abra a palavra do Senhor no livro de Salmos, número 138. Salmo número 138. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo número 138. O salmista Davi, ele louva. Isso é um louvor pela aceitação divina. Diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois
engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me encurtaste, alentaste com força minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, todavia atenta para o humilde. Mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me pertence. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Capítulo 139. A onisciência e onipresença de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. O conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavras alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde eu fugiria da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua alma me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus fins, cobriste o meu ventre, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecidos nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E qual preciosas lhes são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se a contasse, seria em maior número do que a areia. Quando agora ainda estou contigo, ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti os teus inimigos, tomam o teu nome em vão. Não aborreço, ó Senhor, aqueles que te aborrecem,
e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os completamente, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pode se sentar. O salmista Davi, no Salmo de número 138, ele começa a louvar um louvor de aceitação. Pastor, o que é isso, um louvor de aceitação? Era um louvor onde ele se apresentava diante de Deus para ver se ele era aceitado por Deus. E claro que todos que estão aqui conhecem muito bem quem é Davi. Sabe da sua história, da sua trajetória, da onde Deus tirou ele, de meio às malhadas ovelhas de seu pai Jessé, o qual ele cuidava das ovelhas ruins do seu pai. Mas Deus o escolheu e fez com que ele fosse um homem segundo o coração de Deus. Pastor, o que é isso, um homem segundo o coração de Deus? Era aquilo onde Davi assinava, Deus concordava, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele também foi considerado a menina dos olhos de Deus. Pastor, o que é isso? A menina dos olhos é aquela proteção que você tem nos olhos quando alguém vai pôr dentro do seu olho, ela reage em festa. E agora, ele está fazendo no Salmo de número 138 um louvor de aceitação. Ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o teu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Meus amados, quantas vezes nós louvamos a Deus pedindo a aceitação dele? Eu me lembro que quando eu me converti no ano de 1995 e fui batizado no ano de 1996, no dia 15 de janeiro de 1996, que o apelo era sempre o mesmo: quem quer aceitar Jesus, saia do seu lugar e venha. E para a gente era fácil fazer esse apelo e até mesmo ir. Mas agora eu amadureci um pouco na palavra de Deus e eu entendo. Quem é que tem que aceitar na verdade? É Deus que precisa nos aceitar, porque o pecador somos nós. E Davi está mostrando isso aqui no louvor de aceitação. Ele está dizendo: eu cantarei louvores a ti na presença dos homens. Quantas vezes você se levanta diante dos homens para falar de Deus? Hoje eu levantei pela manhã, fiz a minha caminhada e rotina do dia, estava frio de manhã. Cheguei em casa, tomei meu banho, tomei meu café, fui para o trabalho. E lá o ambiente não é um ambiente fácil, porque tem alguns que querem fazer oração, tem outros que não dão muita atenção. E quando eu terminei a oração, que todos os dias eu faço a oração lá, um rapazinho lá de Belo Horizonte que está trabalhando conosco, ele disse: pastor, que intimidade é essa com Deus? Sabe o peso dessa palavra para nós cristãos? É que nós precisamos ter intimidade para falar com o nosso Deus. Intimidade de chegar para Ele e dizer: Deus, deixa eu deitar no seu colo um pouquinho. Hoje eu estou tão triste. Hoje eu acordei tão desanimado. Você tem que ter intimidade para falar com Deus e dizer: Deus, me abraça aqui um pouquinho.
todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvor. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todos os teus nomes. Você está entendendo quem é esse Deus? Mas eu não quero frisar muito no Salmo de número 138, não. Eu quero que você adentra comigo no Salmo de número 139. Ele vai começar: Senhor, tu me sonda e me conhece. Irmão, às vezes a gente até acha que Deus não conhece nós, né? Às vezes a gente pensa que Deus não sabe o que está doendo em nós. Às vezes nós achamos que Deus não sabe aonde eu estou sentindo dor, aonde eu preciso ser curado, aonde eu preciso ser liberto. E o salmista Davi, ele faz a oração, louvor de aceitação. E agora no Salmo de número 39, 139, ele vai dizer: o Senhor me sonda e me conhece. O Senhor sabe quando deito e quando me levanto. O salmista está dizendo: se eu deitar, o Senhor está perto da minha cama. Obrigado, amigo. Se eu levantar, o Senhor está perto de mim. Se eu quiser esconder no meio das trevas, lá o Senhor é luz. Se eu esconder no mais profundo abismo do mar, lá o Senhor está. E às vezes a gente confunde que esse Deus é tão pequeno, né? Sabe por que eu gosto da oração do Bartimeu? Ou seja, do filho de Timeu? Sabe por que eu gosto da oração daquele menino? Daquele rapaz? É porque ele começa a clamar Jesus. Ele começa a levantar o clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E toda a multidão que está em volta está dizendo: para de gritar, não incomode o mestre. Ele não está nem aí com as falácias daquele povo que está ali, mas ele está: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, se coloque no meu lugar. E Jesus, ele ouve e fala o seguinte: é alguém que está me chamando. O que me chama a atenção dentro dessa palavra é que ele chega para o filho de Timeu e pergunta: qual é o seu problema? O que eu posso fazer com você? O que eu posso resolver na sua vida? E eu imagino que ele olha para o cego Bartimeu e sabe que ele é cego. Porque quem é cego, a gente percebe de longe. É visível. Só que Jesus chega para ele e pergunta: o que eu posso fazer com você? O que queres que eu te faça? E sabe o que me chama a atenção? É que às vezes, se Jesus perguntar para nós o que nós queremos hoje, nós esquecemos os nossos problemas pessoais e começa a pedir: Senhor, eu queria que a minha situação financeira fosse melhor. Senhor, eu queria que o Senhor restaurasse o meu casamento. Senhor, eu queria que o Senhor tirasse os meus filhos das drogas. Senhor, eu queria um carro, eu queria uma moto, eu queria uma bicicleta. Eu queria uma namorada bonita, eu queria um namorado bonito. Só que o cego, ele chega assim e fala o seguinte: eu quero ver. Porque o importante para ele era ver. E qual que foi a primeira visão que ele teve? Foi das pessoas que estavam ao redor? A Bíblia vai dizer que a primeira visão que ele teve é ver a face de Jesus. O que nós precisamos enxergar nessa noite é que nós estamos tampados dos nossos olhos espirituais e nós não conseguimos enxergar Jesus, o quanto Ele é poderoso, olha, para fazer nas nossas vidas aquilo que somos incapazes de fazer. Pastor, o senhor fala assim porque o senhor não tem câncer, mas o meu Deus, Ele cura câncer. O senhor fala assim porque o senhor não tem fim nas drogas, mas o meu Deus é o Deus que tira os seus filhos das drogas. O senhor fala assim porque a vida do Senhor está estabilizada,
que estabiliza a vida. Mas o que Ele quer de nós? O que o salmista está falando? Ele nos sonda, nos conhece, sabe aonde dói, mas Ele quer ouvir das nossas bocas o que nós queremos. Como você tem chegado diante de Deus? Com arrogância? Com prepotência? Ou você está chegando se humilhando diante dele? Não é vergonha você se humilhar diante de Deus, não. Porque quando você se humilha diante de Deus, Ele te levanta diante dos homens. Quem era Davi? Um menino cheio de sardinha, que cuidava da malhada das ovelhas do seu pai, que era ovelha ruim. Mas Deus estava enxergando ele lá. Por que Deus estava enxergando ele lá? Porque ninguém está oculto dos olhos de Deus. E quando Deus está enxergando ele lá, ele está louvando a Deus. A Bíblia vai dizer que o salmista Davi tocava o quê? Harpa. Ele estava cuidando das ovelhas, mas ele estava louvando a Deus. Ele estava cuidando das ovelhas, mas ele estava escrevendo o salmo. Quem lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha o que ele está escrevendo, irmão. Pastor, como é que o senhor pode dizer que ele estava escrevendo esse salmo lá? É simples. Ele está escrevendo alguma coisa que vai se cumprir cá na frente, quando os seus irmãos se levantam contra ele. Deus, ele te conhece. Não saia daqui achando que Deus, ele não conhece os seus problemas e que ele não se importa com a sua dor, ele se importa. E por que eu estou sofrendo então, pastor? Porque ele está esperando você dizer: Deus, eu entrego nas tuas mãos. Está doendo, mas eu vou deixar que o Senhor cuida. Tu me sondas e me conheces. O que é soma? Ele faz uma análise do nosso corpo. Ele faz uma análise da nossa mente, do nosso coração. E às vezes nós armazenamos ali coisas ruins. E às vezes nós precisamos falar: Deus, tira isso. Troca isso por isso. O que Deus quer nessa noite? É que você se entregue diante da presença dele. Por favor, se entrega para Jesus verdadeiramente. Não seja crente conta-gota. Pastor, o que é isso? Que só recebe gotinha, enquanto Deus está querendo fazer que nem fez com Davi. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Dificilmente receber conta-gota vai transbordar, porque Deus não é Deus de conta-gota. Deus, ele é Deus de derramar até você transbordar. Glória. Essa é a palavra do devocional que eu tenho para nós nessa noite. Nesse momento, as irmãs do ciclo de oração vão estar louvando o Senhor, amém? Para tratar Maria e José.
Pronto, para esperar. Hã? Para esperar então. Você mandou pra ela, né? Vamos ver assim.
Prestou atenção na letra do hino, irmãos? Eu cuido de ti. Volte a sorrir. Amém? Irmãos, está nos visitando aqui nessa noite a irmã Terezinha de Jesus, né? Missionária da Igreja Internacional da Graça de Deus do Rio de Janeiro. É isso? E a nossa irmã Maria da Glória Leite, da Igreja Guerreiros da Fé. Ela é obreira, amém? Também da cidade do Rio? Não, sou daqui mesmo. Daqui mesmo, né? Nossa igreja está lá perto. Pertinho, né? Glória a Deus, né? Que Deus possa abençoar a vida das irmãs poderosamente. Vamos dar uma saudação para elas, vamos lá? Aquela saudação bem calorosa que só a Igreja Batista Nova Aliança sabe dar. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Sois bendito em nome de Jesus. Essa igreja ama você. No amor de Jesus. Se quiser, pode ficar. Traga consigo mais 5. Eita glória! Eu gostaria de dar oportunidade para a nossa irmã Terezinha, né, missionária, a fazer tudo que o Espírito lhe conceder nessa noite. Amém? Nossa irmã missionária Terezinha de Jesus. Cumprimento a igreja do Senhor com a paz e a graça. Amém. Quero dizer que estou feliz por essa oportunidade que eu tenho nos concedido de conhecer mais uma família, né? Mais um povo, né? Mais membros da nossa família, glória a Deus. E eu gostaria de... Eu gosto de cantar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu queria perguntar à igreja do Senhor nesse momento: quem está bem triste diz amém? O povo está atento, né, pastor? Mas quem está alegre diz amém? Amém. Graças a Deus. Tem um hino do Vitorino Silva que canta, ele diz assim: pergunta à igreja por que tanta tristeza. Nessa noite eu sei que está todo o povo está alegre, louvado seja Deus. Mas Deus conhece, Deus sonda os nossos corações. Eu quero ver se eu consigo cantar esse corinho, esse louvor, que diz assim. Não sei se o irmão conhece aquele. Por que tanta tristeza? Se você pode sorrir. Não sabe não, então deixa assim. Não, glória a Deus. Qual é o nome do cantor? Vitorino Silva. Vitorino Silva. Coloca um playback. Qual que é o nome do hino? Por que tanta tristeza quando tu inicia? Vê se é isso aí, Glória tá, a irmão? Deus.
se a pessoa quiser ir, pode ir. O nome dele é esse mesmo? Veterino Silva. Uma coisa é a letra do I é esse? É. Não. Bora. Aí, tá no início. Aí. Esse aí de baixo. Esse aqui? Olha, Mariana. Não, é outro. Esse aí. Esse aí. Esse é há um porquê, ué. Das rosas exalarem seu aroma. Agora. Aí, esse aí. Não é não. Ó, aqui é outro. Embaixo aí. Esse aí. Aí, fica na certeza. Não tem letra, né? Mas Esse aí. só vai ter letra. Que tanta tristeza. Você pode sorrir. Se você quer ir a Deus, Ele sabe. Ele carregou a cruz, nada reclamou. E neste caminho devagar eu também vou. Eu vou e quero ver a multidão receber de Jesus o seu galardão. E com Ele para sempre vou morar e toda tristeza lá no céu vai terminar. Por que tanta tristeza? Se você pode sorrir, se você quer ir a Deus no caminho e Ele está aqui. Aleluia, 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 Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmão. Eu agradeço a oportunidade, irmão. Glória a Deus, obrigado. Amém, querido. Eu queria dar oportunidade para a nossa irmã Maria da Glória também, da igreja Guerreiros na Fé, ela que é obreira também, para ela fazer aquilo que o Espírito Senhor concedeu essa noite. Amém. Amém. Era até pra me falar, né? Mas aí eu peguei uma família pra ela, graças a Deus, né? Amém. Lembramos aqui a questão de
de varões, né? Heróis da fé. Eles vão estar louvando o Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, contribui para a obra do Senhor Jesus. Amém? Grupo de varões, heróis da fé, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus queridos, me chamou muita atenção a palavra do devocional dessa noite, quando lá no versículo 23 e 24, Salmo 139, diz que o Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. O Senhor conhece o meu e o seu coração. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, nesta noite, nós vamos estar louvando o Senhor com louvor. Perto quero estar. Nós precisamos estar perto do Senhor. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Então, por isso, precisamos estar perto do Senhor a cada instante. Eu conto com a ajuda da igreja também. Tem lugar que as irmãs têm que vai poder ajudar. Santo é teu nome, Jesus. Nós te louvamos, Pai. Pois prazer maior não há.
Pai, pega nessa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. E possamos estar mais perto de Jesus. Amém? Irmão, se coloque sobre os seus pés mais uma vez. Eu quero orar a Deus, agradecer ao Senhor. Na verdade, o evangelista aí vai estar orando a Deus, agradecendo ao Senhor pela vida dos dizimistas, dos ofertantes e também daqueles que não tiveram condições de contribuir, e também para que Deus nos dê uma palavra nesta noite. Amém? Amém, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu para que pudéssemos estar aqui esta noite, ó Pai, na casa do Senhor, onde nós temos a liberdade de adorar, bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Quero pedir ao Senhor que venha abençoar os dizimistas, os ofertantes da casa do Senhor. Também, de igual modo, aqueles que não puderam ofertar nem dizimar, mas que o Senhor possa estar abençoando todos de igual modo, ó Pai, derramando dos céus a Tua bênção, a Tua unção, a Tua graça sobre a vida do Teu povo, ó Pai. Venho pedir ao Senhor também neste momento, ó Pai, que o Senhor venha nos dar um coração quebrantado, ouvido atento para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor que será ministrada para nós nesta noite, ó Pai, para que possamos, ó Pai, sair daqui cheios da presença do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela tem todo o poder. A palavra do Senhor transforma, a palavra do Senhor ressuscita mortos, a palavra do Senhor cura, ela salva e ela liberta o pecador do pecado, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa o Teu povo nesta noite. É o que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, evangelista. Vamos lá para a palavra do Senhor. Eu prometo não demorar muito, ser muito breve. No livro de Mateus, capítulo 14, verso 13. Mateus 14, verso 13 em diante. Na minha Bíblia está escrito no título assim: a primeira multiplicação dos pães. Todos encontraram? Mateus capítulo 14, verso 13. Amém. Diz assim, ó. Acharam aí todo mundo? Mateus 14, 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é necessário que vão, dai-lhes-vos de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos e saciaram-se. Ainda levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Pode se sentar. Irmão, quando eu olho para esse texto de Mateus, capítulo 14, verso 13, eu consigo pegar vários pontos dentro de Mateus, capítulo 14, verso 13 em diante. E alguns pontos que eu quero frisar para a igreja
O primeiro ponto é que aonde Jesus está, tem íntima compaixão da parte dele. Esse é o primeiro ponto. Mas eu vejo algo também, que Jesus, ele se afasta da multidão um pouco. E por que Jesus se afasta da multidão? É porque Jesus, ele sente o peso do cansaço. Então ele se afasta para descansar. Mas o que me atrai nessa palavra é que quando a pessoa tem sede de Jesus, ele vai atrás de Jesus. E a Bíblia vai dizer que os pessoal, eles começam a ir atrás de Jesus. Não me pergunta onde Jesus estava descansando, se era dentro de uma tenda, se era dentro de um barco, aonde ele estava. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele sai, se ele sai, ele está em algum lugar. E ele olha para aquela multidão. E a Bíblia vai dizer que ele, agindo de íntima compaixão, ele começa a curar aquelas vidas que estão ali. Aquelas pessoas foram até Jesus oprimidas, enfermas, sem esperança, sem expectativa de vida. E Jesus, ele sai para ir ao encontro. Na verdade, não é um encontro, mas ele sai, talvez para retornar para os seus discípulos. Mas ali agora ele vê uma grande multidão que está sedenta, que está enferma. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele age de íntima compaixão. E Jesus, ele sente tanto amor por isso, por essa sede dele, Jaconiza Marlene, que quando eu olho para o texto, que ele age de íntima compaixão, ele já curou elas. Mas se ele já curou elas, por que elas não vão embora? Porque elas estavam sedentas. E a Bíblia vai dizer que já ficou tarde demais. E agora os seus discípulos chegam para Jesus e falam o seguinte: Jesus, vamos trazer para a nossa realidade? Olha a hora. O culto já era para ter acabado. Já era para ter dispensado esse povo. Manda eles embora para casa, para que eles vão para a aldeia e comprem mantimento. Porque eles estão aqui, Deus dizendo, estão com fome, estão com sede. Dispensa eles. E Jesus olha para os seus discípulos e fala: vamos trazer para a nossa linguagem? Não. Eles estão sedentos. Não é necessário que eu mande eles embora. Se eles estão sentindo aqui quentinho, se eles estão tendo aqui suporte, deixa eles aqui. Mas eles estão com fome. Eles estão com sede. Como é que eles vão ficar aqui com sede e com fome? E Jesus fala: dá de comer eles. Olha só, irmão. Quantas pessoas tinha ali, irmão? Quantas? Vamos calcular por baixo. Tinha umas 10 mil pessoas ali. Pastor Marinho, eu falei isso. Lê aí, irmão. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É notório, irmão, que aonde tem uma mulher, tem 2, 3 crianças. E hoje é ali na Bíblia da irmã está escrito provavelmente 15.000 pessoas. Você já imaginou tanto de gente, uma multidão? Aí Jesus chega e diz assim, fala: dá de comer eles. Aí um discípulo, eu imagino, um discípulo vai para o outro. A padaria está fechada. Nós não temos como ir lá buscar pão. Nem peixe aqui tem jeito de fazer para esse povo. Será que ele endoidou? Será que o sol queimou o miolo dele?
que ele manda nós dar de comer para mais de 10 mil ou 15 mil pessoas. Será que ele ficou doido? Aí Jesus fala o seguinte, eles olham e falam o seguinte: Jesus, não tem nada, o que nós vamos dar para eles? Aí Jesus pergunta: o que vocês têm? Olha, aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Mais 5 pães e 2 peixinhos, o máximo que vai dar é para sustentar uma família, para dar uma aliviada na lombriguinha deles. É o máximo. Aí Jesus diz o seguinte: traz para mim lá. Qual que é a primeira coisa que Deus faz quando pega os pães e os peixes? Ele oferta para Deus. Ele diz: Senhor, te dou graça. Aleluia. Eu imagino que Deus olha e fala o seguinte: meu filho precisa alimentar essa multidão, porque eles estão sedentos. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a partir o pão. Vai partir o pão. Parte o pão, parte o peixe, parte o pão, parte o peixe. E eu imagino os discípulos olhando e falando o seguinte: que tanto que ele parte o pão no menino? E vai partindo, vai partindo, vai partindo e vai enchendo os cestos. E falar de comer agora. Aí a Bíblia vai dizer que os discípulos começam a alimentar. Eu acredito que não foi só os discípulos, tá? Eu acredito que outros pegavam ali e falavam: deixa eu te ajudar, como o diácono João, né? Deixa eu ajudar a partir aqui, deixa eu ajudar a servir aqui. E começaram a servir porque era muita gente. Eu vou pegar por base do estudo da irmã Marlene. 15 mil pessoas se alimentando de 5 pães e 2 peixinhos. Só os homens 5 mil. Só os homens 5 mil. Fora mulheres e crianças. Aí agora está todo mundo de barriguinha cheia. Todo mundo de barriguinha cheia mesmo. Porque a Bíblia vai dizer que se fartaram. Sabe o que é isso? É quando a gente come até ficar satisfeito e fala o seguinte: mas eu comi um boi. Aí os discípulos falam para Jesus: e agora, Jesus? Ele diz: traz aí, o que sobrou? E vai dizer: 12 cestos cheios. De 5, alimentou 15 mil, vamos calcular assim, e ainda sobrou. Porque o nosso Jesus não é aquele Jesus que faz as coisas pela metade. Ele não te entrega meia bênção. Ele não te alimenta pela metade, mas ele te entrega por inteiro. Ele sacia a sua fome, ele sacia a sua sede. Lembra lá da mensagem que eu costumo pregar do azeite da viúva? Será que Jesus faz milagre só no presente, ou ele fez milagre no passado, faz no presente e vai fazer no futuro? Lá no passado, eu vejo Jesus, um Deus que ele está fazendo um milagre através do seu profeta, para dizer o seguinte: quem tem em casa? Geralmente, meu irmão, eu gosto de frisar isso. O que você tem na sua casa? O que você tem na sua vida? Jesus, ele precisa que esteja algo em você, alguma coisa para ele multiplicar. Porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Me ajuda aí. Na matemática, 0 vezes 0 é igual a quê? Então vamos mais profundo. 0 mais 0 é igual a quê? De 0 não multiplica nada. Sempre tem que ter alguma coisinha para Deus multiplicar. Glória a Deus. Olha lá no azeite da viúva, o que você tem em casa? Ela diz: não tenho nada. Eu imagino o profeta dizendo o seguinte: se não tem nada, não tem como fazer nada. Aí ela lembra, ela vai dizer: ah, espera aí, tem um pouco de azeite na botija. Opa, é através disso que Deus vai fazer milagre. E o profeta dá uma palavra para ela: vai, pega os seus filhos, reúne dentro do quarto. Quando o profeta está dizendo
quarto, ele está dizendo: olha a Deus, oferta a Deus, apresenta a Deus o seu azeite. Mas antes de você fazer isso, vai no seu vizinho, busca vasilhas e ainda vai dizer: não poucas, porque eu não faço pouco milagre, eu faço milagre de abundância. E quando ela chega ali, ela reúne os seus filhos e começa a despejar um azeite que era pouco, enche o barro, enche outro, enche outro, enche outro, enche outro, e ela vai se sentir maravilhada e vai enchendo, vai enchendo. Ela diz: traz mais, eles vão dizer: não tem mais. Aí a Bíblia vai dizer que o azeite cessou. Porque o mesmo Deus do milagre é o Deus que não gosta de desperdiça. Ele é o Deus da abundância, mas não é um Deus que gosta de jogar fora os seus milagres. E agora, ela está pegando um azeite, olha só, você entender a mensagem aqui. E ela vai até a quem? Vamos ligar as coisas. Os 12 cestos que sobrou, o que os discípulos fez com eles? Levou para o mestre. Sobrou 12. A viúva pega o milagre dela e vai dizer: profeta, aconteceu justamente o que você falou. Agora eu preciso, o que eu faço com esse milagre? O que eu preciso fazer com esse milagre? Ele vai dizer: vende, paga as suas dívidas. E ele vai dizer: agora, para completar o milagre dela, ele vai dizer: e vivei do resto. Irmão, vocês já me viram pregar essa mensagem? O que é o resto de Deus? O resto de Deus é tudo. Porque eu imagino que ela tinha 12 botijas de azeite para sobreviver no decorrer da semana. Quando ela pegava na segunda-feira, a botija tinha zerado, vai para a terça. Mas quando terminava o domingo, ela dizia: e agora? Vamos pegar a botija de segunda-feira, que estava vazia. O que tinha lá? Azeite, porque Deus disse para ela, o profeta diz para ela: vivei do resto. Ou seja, ela vivia o resto da vida do milagre de Deus. Glória. E agora vai ser Jesus uma multiplicação, pegando os discípulos dizendo: o que vocês têm? Não tem nada. Nada? No meio dessa multidão não tem nada. Não, mas nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Ele vai dizer: traz para mim. Porque às vezes nós pegamos o nosso milagre e guardamos. Fala: eu tenho, mas é para mim. Só que Jesus ele pega e diz: o que eu tenho, o que nós temos, não é meu, é nosso. Ele apresenta o Pai e o Pai multiplica. Sabe por que muitas vezes o milagre não multiplica na sua vida? É porque você pega e fala: o milagre é meu. Você não tem a oportunidade, você tem a oportunidade, mas você não tem o desejo de apresentar a Deus e falar: Deus, muito obrigado por esse milagre. O que é que eu faço com ele? Jesus vai dizer: distribui. Mas se eu distribuir, eu vou ficar sem. Alguns pregadores vão dizer que os pães eram de quem? Era de uma criança. Provavelmente, quando saiu de casa, a mãe falou o seguinte: provavelmente nós vamos demorar, vou levar os pães para você comer e os peixinhos para você ficar sem. Mas a criança só oferece. Quero eu pensar agora que os 12 cestos de pão que sobrou foi para quem? Para o menino. Porque dele saiu a bênção, dele saiu a alimentação, para ele vai retornar a bênção e a alimentação. Eu quero que você entenda e saia daqui com convicção nessa noite. Você precisa ter alguma coisa na sua vida para Deus multiplicar. Glória a Deus. Para terminar, existe uma frase que eu sempre digo aqui, e eu quero terminar a mensagem com essa frase: pouca oração, pouca unção. Nenhuma oração, muita oração. Você entendeu?
Se você não ora, não tem por que ter unção. Se você ora pouco, a sua unção será pouco. Mas se você busca muito, os segredos de Deus são fartos para Aleluia. Salomão vai dizer uma coisa, vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus e reconhecemos que é Ele quem nos sustenta, é Ele que abre os celeiros dele, nós vamos usufruir do melhor de Deus. E você fica com essa palavra: Deus está escancarando o celeiro para você. E a única coisa que Ele pergunta para você nessa noite: o que você tem? Porque eu quero multiplicar daquilo que você tem. Se você não tem nada, por isso que eu falo, a palavra de Deus fala que do bom coração saem os bons tesouros. Mas se o seu coração é mau, o que vai sair dele? Amém? Essa é a palavra para nós nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui. Quero agradecer a presença da missionária, da obreira. Nós sentimos muito honrados com a presença das irmãs. Amém? Que Deus possa abençoar o ministério de vocês. E aonde vocês colocarem as plantas dos pés, vidas possam ser abençoadas. Né? E vocês possam ser instrumentos de Deus para a vida de outras pessoas. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos orar a Deus. Agradecer a Deus por esse culto. Eu vou ser sincero. Que culto gostoso. Quem não veio, perdeu. Deixou de ganhar. Né? Porque a gente só renova as nossas baterias quando o seu celular acaba a carga, você chega lá e coloca. Ele renova, não é? E para nós recarregar a nossa bateria, nós temos que estar nos pés do Senhor. Ele que restaura a nossa carga. Amém? Pai querido, Deus amado, muito obrigado por esse culto. Às vezes a gente não imagina o agir e o poder e a glória do Senhor. Às vezes nós nos sentimos tão pequenos que não procuramos apresentar ao Senhor os nossos milagres, as nossas necessidades, aquilo que nós temos para que o Senhor possa multiplicar. Assim como o Senhor multiplicou esses 5 pães, esses 2 peixinhos, que deu para alimentar uma multidão, mais ou menos de 15 mil pessoas, que o Senhor possa multiplicar na nossa vida, Deus, para que nós possamos crescer na unção e na graça do Senhor. Pedimos ao Senhor nesta noite que nos conduza para os nossos lares, que possamos ter uma noite, ó Deus, agradável diante da presença do Senhor, e que possamos, ó Deus, despertar sabendo que nós somos instrumento do Senhor nessa terra. Deus, muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos. Fica conosco. Nos dê, ó Deus, no final de semana da presença do Senhor. Se formos passar por lutas ou dificuldades, que o Senhor esteja conosco. Amém. Assim como Moisés disse: eu não irei se o Senhor não for comigo. Pai querido, eu não quero que nada aconteça comigo se o Senhor não estiver comigo. E se não estiver com a tua igreja, nós somos gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada com sangue